E o nosso primeiro tema do ano, com grande satisfação, não poderia ser outro, que senão a paz. Então, vamos começar aí um pouquinho conceituando a palavra paz, que tem a sua origem, a sua raiz no grego. Em grego, paz vira pax, e pax vem também de uma palavra chamada passis, que é associada a acordo, pacto. Daí a definição de paz que a gente tem hoje no mundo, né? Nós temos nossos acordos de paz, nós temos esses acordos algumas vezes não cumpridos nesse momento tão à risca assim, né? E esse acordo de paz ele ficou muito conhecido na época de Roma. Então, na época de Roma tinha-se uma tradição que o Império Romano ele conquistava um povo, ele subjugava aquele povo e logo depois ele oferecia a Pax Romana, que era todo o desenvolvimento, né, que o Império Romano possuía, ele compartilhava com aquela nação. Então, primeiro eu te conquisto, né, depois eu te dou aqui desenvolvimento, inúmeras vantagens. E Roma tinha, entre umas das suas estratégias, permitir que os povos conquistados eles mantivessem os seus cultos religiosos. Porque nós sabemos bem, não, que algumas coisas não se discutem, não? Futebol, a parte de religião também, política. Por quê? Porque são mensagens, são crenças que são muito dentro do nosso coração, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de discutir religião, de falar das suas crenças com alguém que tem uma visão oposta. Muitas vezes é difícil, porque aquilo está tão enraizado dentro da gente, né, que muitas vezes é difícil de remover essa parte e talvez seja algum detalhe que nos impede de darmos as mãos a esse irmão, a essa irmã, para que a gente possa discutir aquilo que, na sua maioria, anda junto. E aí eu deixo uma pergunta, né? Uma pergunta que eu me fiz também bastante essa semana. Será que essa tal paz, a Pax Romana, não é essa paz que eu tenho trazido para o meu lar, né? No momento onde eu digo, não, está tudo bem, está tudo em paz, desde que todos façam aquilo que eu entendo que seja o melhor. Porque se né, o meu filho, a minha esposa, não seguem aquilo que eu entendo como sendo o melhor, aí eu saio de mim, né, eu saio da minha paz, e aquela pax romana deixa de existir. Vale a pena refletir, né, como a gente tem tratado esse assunto da paz dentro dos nossos lares, não? Mas, felizmente, né, o Império Romano tinha essa tradição de manter, então, permitir que os povos conquistados mantessem as suas religiões. Porque daí, do seio do povo hebreu, sob o jugo de Roma, que nasce o nosso querido Messias, Jesus. Mas vale lembrar que, mesmo no meio do seu próprio povo, quando ele começou a ser conhecido como Messias, muitos ainda tinham uma visão de Jesus como o Messias de Davi, ou seja, o Messias que vinha para combater o Império Romano, para tirar o povo judeu daquela situação de subjugação. E não o Jesus
né, de Isaías, que mostravam outro caminho, uma outra direção, que mostrava que é só através do amor, através da compreensão, através do autoconhecimento, dessa paz interior, por que não? É que poderíamos conquistar o reino dos céus, que poderíamos mudar o mundo. E é bacana de ver que Jesus nos deixou diversas reflexões aqui sobre a paz ao longo da sua trajetória, desses anos tão valorosos que ele passou conosco aqui compartilhando seus ensinamentos. Numa dessas suas frases, ele deixa, já célebres, ele deixa aqui: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. Ou seja, né, a paz que Jesus nos oferece não é essa paz que não dura, né, essa paz que, a partir do momento que temos opiniões distintas, isso vira uma disputa, isso não nos permite seguir juntos, como a gente vê ainda no mundo. Ele também nos traz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quantas figuras nós temos no mundo hoje associadas a essa bem-aventurança, não? A gente lembra aqui rapidinho de Madre Teresa. Que exemplo Madre Teresa nos deu através da sua vida, uma vida de renúncia, para poder trazer a paz ao coração de das crianças, dos pequenos, que ela permitiu seguir em frente. Ou a paz de Gandhi, que conseguiu libertar um país, uma nação, sem pegar em armas. Dizem uma vez que Gandhi ele foi convidado, né, para receber um prêmio. Se eu não me engano, era na sede das Nações Unidas, né? E ele chegou lá simples, né? Acho que ele estava até com uma pequena cabra, enfim, vestido daquela forma simples. E as pessoas não permitiram entrar. Então, aquelas pessoas, né, o mundo, não queria, na verdade, a paz que aquele homem estava trazendo, né? Queria aquela imagem da paz, aquela imagem que a gente vê muitas vezes nos filmes, né? Mas não a verdadeira paz. Então, é triste ainda ver que a gente vive num mundo que se preocupa muito mais com as aparências do que com a essência, não? Mas Jesus também nos trouxe: eu vos disse essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus passou tudo que passou, né, após sua captura, né, a sua crucificação. Muitas vezes essa imagem que, na maioria das religiões, na maioria dos dias, guardamos no Mestre. E não essa mensagem que ele traz, essa mensagem, não. Quando ele ressuscita, ele vem nos provar que existe uma vida depois da morte,
tudo que acontece aqui nesse nosso mundo de altos e baixos é passageiro. Não há dor que dure para sempre, não é? Então, temos que ter essa confiança no nosso querido Mestre. Mas Jesus também tem algumas frases controversas relacionadas aqui à paz. Como, por exemplo, não vim trazer a paz, mas a espada. E o que Jesus quer dizer com isso? Não? Ele quis dizer que a boa nova que ele nos compartilhou, algumas pessoas aceitariam essa boa nova, seguiriam esse caminho, e que outras pessoas prefeririam continuar no status quo, na situação onde elas se encontram nesse momento. E que isso causaria atrito. E é muito difícil mudar alguma coisa, né, sem esse atrito. Esse atrito é gerado de uma forma natural quando temos divergências de opiniões. E não devemos abrir mão do que acreditamos somente para conquistar uma paz, entre aspas, superficial. Porque senão não estaremos em paz conosco mesmos. Jesus também nos traz: ai de vós quando todos falarem bem de vós. Esse fim de semana eu estava assistindo um filme muito bom, tá na Netflix, com o mesmo ator ali do The Chosen. Aqui na França ele se chama Jesus Revolution. Bom, acho que esse nome está mais para inglês que para francês. Mas tem uma hora, né? Eu vou dar um spoiler aqui do filme, que é uma parte bem interessante, assim, onde nós temos esse ator, né? Que inclusive que faz Jesus no Chosen ali. Ele começa a pregar em nome de Jesus e ele transforma. Era um filme baseado em fatos reais, né? Então, assim, tinha no seio ali do movimento hippie que aconteceu nos Estados Unidos. Ele vai visitar uma igreja que não recebia muitas pessoas, né? Era muito restrita, muito rígida. Aí o pastor dessa igreja aceita, né? Que ele vá pregar nessa igreja, que ele fale, né, para os fiéis. E através dessa sua forma de enxergar e de falar de Jesus, ele conquista multidões que começam a seguir. Até um dia que numa reportagem, a repórter chega e pergunta para ele: ah, mas você deve ser então um apóstolo de Jesus, porque olha quantas pessoas estão te seguindo aqui. Ele se vestia meio como Jesus também. E aí ele, nesse momento, talvez o ego tenha falado um pouco mais alto, e ele fala: realmente, eu acho que eu sou um apóstolo de Jesus. É impressionante como a partir desse momento a visão dele espiritual ela se fecha. Ele começa a ter grande dificuldade para seguir em frente. Então, que não deixemos o nosso ego falar mais alto. Que não nos deixemos influenciar por elogios, né, onde todos estão falando bem de nós, que nós saibamos a nossa medida. Isso é muito importante. Paulo de Tarso, nosso querido Paulo de Tarso, que aprendeu também essa paz trazida por Jesus, a paz interior. Mas no começo não foi assim, não. Durante seu encontro com Estevão, onde ele, irritado por não compreender a paz trazida por aquele movimento cristão, né? Na época ele se chamava cristão ainda.
ele pede ali que Estevão seja apedrejado. E nesse momento, Estevão morre dizendo para Abigail, sua irmã e noiva de Paulo de Tarso, que Paulo era um homem bom, pois até o fim ele cumpriu a justiça, a lei de Moisés. Imagina quando ele não conhecesse, né, a verdade, os ensinamentos trazidos pelo Cristo. E Paulo segue essa jornada, nós conhecemos bem essa história, não? E ele vai nos dizer que um dos momentos, os primeiros momentos onde ele encontrou verdadeiramente a paz, foi o momento onde ele estava recebendo chibatadas por estar compartilhando, por estar falando da verdade trazida por Jesus. Isso fala fundo, não? Mas conseguimos ver sobre a paz, buscar a paz em diferentes movimentos. Movimentos que antecederam Jesus, como, por exemplo, o budismo, que nos fala aqui do ódio, evite o ódio. Eu me recordo até hoje de uma aulinha de catecismo do meu filho, onde fizeram uma atividade muito simples, mas ficou na minha memória. Eles pediam para as crianças, eles davam um pequeno carvão, né, uma pedrinha de carvão para cada uma das crianças. Eles colocaram um lençol branco assim na frente. Eles pediam para as crianças jogarem essas pedrinhas de carvão no lençol. Alguns acertavam, outros erravam. E depois da atividade, o lençol ficou um pouquinho manchado aqui e ali, enfim. E a instrutora, no fim, ela pede para as crianças, então, olharem as suas mãos. E todas estavam com a mão suja de carvão ali, sem exceção. Isso é o ódio. Quando nós odiamos alguém porque pensa diferente de nós mesmos, porque tem uma visão diferente do mundo, o primeiro que está sendo impactado sou eu. Né? Sou eu que estou me sujando aqui com carvão. Então, que possamos nos recordar, né? E não odiar. Mas também não podemos nos calar diante do mal. Então, antes de falar algo, né, vamos utilizar aí as três peneiras. Aquilo que eu vou falar é necessário? É verdade, é verdadeiro? É positivo? E se sim, eu falo, mas eu falo com amor. Eu estou vendo que alguém, né, está fazendo algo que está fazendo sofrer uma multidão de pessoas, eu devo abordar o tema. Mas abordar com um coração leve, abordar sem expor aquela pessoa, para que, de fato, a gente não piore a situação. E não nos esqueçamos também que, em alguns momentos, agora eu vou fazer igual a Darla aqui, vou deixar algumas diquinhas aqui para as próximas semanas. Aí. Não nos esqueçamos que a maioria das coisas que passam no nosso entorno são boas. Então não nos fixemos naquilo de pequeno, de ruim que acontece. Essas semanas que a gente está preparando para a eleição é muito legal, porque as coisas passam na nossa vida e a gente começa a ficar mais atento, né? Então eu tenho uma cachorrinha aqui em casa, né? Os pais conhecem bem a Lila. Eu tinha levado ela para passear, que a gente tem o hábito de levar 2 ou 3 vezes por dia. Levar na rua, né? Para fazer as necessidades dela, enfim. Percebi que ela não tinha feito nada e tal. Aí voltei pro meu apartamento aqui para casa, né? Tava precisando ir pro trabalho, enfim.
Aí abri um dos quartos aqui e vi que ela tinha feito uma bagunça ali no quarto, tinha sujeira para todo lado. Aí, felizmente, eu tinha lido essa mensagem antes, né? Daí eu lembrei. Então vamos ficar com a parte ruim das coisas. Vamos recordar aqui tudo que essa cachorrinha, né, trouxe na nossa vida, toda a alegria, né? Eu parei, eu pensei nos momentos bonitos que a gente viveu em família, né? Como ela é uma membro importante aqui da nossa família. Aí, tranquilo, resolvi o problema, cheguei no horário, no trabalho. Aí não levei isso, não deixei que isso de alguma forma afetasse negativamente o meu dia. Então é isso, a paz é sobre isso no final, é sobre a questão do locus interno, ou seja, não deixar que aquilo que está acontecendo fora, né, no mundo, impacte a nossa paz interior. Devemos guardar a nossa paz, não deixemos que outra pessoa seja dona da nossa paz, onde a partir do momento que ela faz algo, eu vou mudar para uma situação de guerra interior ou de discussão. Guardemos a nossa paz.